E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Engie Talk. Esse episódio a gente vai estar falando aqui sobre um assunto que é de extrema importância, né, para a nossa sociedade. A gente vai estar falando hoje sobre o projeto de combate ao incêndio, né? A gente trouxe a galera aí bem engajada, né? A gente tá batendo um papo aqui antes, né? Assim, um assunto de extrema importância. E esse episódio, gente, só é possível realizar esse podcast com a parceria do INEA e do CREA, tá? Então ele tá trazendo nessa nova temporada, que a gente está na segunda temporada já do Talk, a gente está com o Schneider aqui nos nossos bastidores, né? Não deixa eu mentir. E já aproveitar que já até falar o Instagram, né? Do INEA. Schneider, é INEA. Como é que é? Caratinga. Neia.caratinga, né? Então, quem quiser entrar lá, tem diversos assuntos lá bem interessantes, né, do mundo da engenharia. A gente vai trazer hoje, né, esse assunto muito importante para cá. E comigo aqui está nosso amigo aqui, engenheiro Bruno. Seja bem-vindo ao Engie Talk. Já participou da primeira temporada, exato. né? É uma satisfação estar de volta aí, Tá de volta contribuindo com vocês, né, e trazendo assuntos de grande relevância aí. aí. O Bruno está aqui para compor uma mesa que é, assim, o assunto o tema, né, que você... Na verdade, assim, é a sua profissão, né? Exato. Engenheiro do trabalho, segurança do trabalho, então vai contribuir bastante com a gente aqui. E tá com a gente aqui também, gente, 3 profissionais aqui, né, do Corpo de Bombeiros. Vou pedir para que eles se apresentem aqui, para a gente estar com o Tenente Cota aqui. Seja bem-vindo ao Talk. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui trazendo esse tema, popularizando esse tema que é de extrema importância quando a gente pensa na segurança das pessoas, que é o nosso principal objetivo. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Então, eu que agradeço a presença de vocês aí. John, fica à vontade. Agradecido pelo convite, sou o Cabo John, estou na corporação desde 2014, formei sul de Minas, no 9º Batalhão Varginha. Depois de formado, fui destacado para a cidade de Pouso Alegre, onde eu trabalhei uma média aí de 8 meses, e após isso fui destacado para Caratinga, que estou aqui desde a inauguração, aí no ano de 2015. Deus. Boa tarde, obrigado pelo convite também. Soldado Matheus, eu formei no curso do Corpo de Bombeiros em 2021. Fui lotado para São João Evangelista, mas com poucos meses de trabalho lá eu já consegui a transferência para Caratinga, que é a minha cidade. Aí eu tô aqui ajudando o serviço do pelotão desde então. Você é um caratinguense, você é um cara. Então, vamos lá então. A gente tá falando aqui, né? A gente quase que bateu fez um podcast aqui um pouco antes, né? A gente vai deixar eles mais à vontade aqui. E a gente tá falando sobre esse projeto, né, de combate ao incêndio. Qual que é a importância disso? Então, eu gosto de falar com as pessoas o seguinte, que cada edificação, ela tem um risco inerente à estrutura dela. Então, por exemplo, se a gente pegar um prédio de 20 andares e pegar uma edificação terra, você concorda comigo que os riscos de cada edificação vão ser diferentes. Uhum. Da mesma forma, o tipo de atividade que se exerce na edificação traz consigo também riscos que são inerentes à atividade. Então, uma escola tem um risco diferente de uma boate, que tem um risco diferente de uma indústria, que tem um risco diferente de um escritório. Então, quando a gente pega o risco da edificação, o risco da ocupação que está ali, a gente consegue mensurar um risco daquela edificação, considerando a estrutura dela e a ocupação dela. Só que a maioria das pessoas, quando vai num barzinho, vai na padaria, vai trabalhar, elas não têm essa noção desse risco. Só que elas precisam estar protegidas, independente se elas conhecem esse risco ou não. Então, o projeto de segurança contra incêndio e pânico, o que ele visa? Ele visa, para cada tipo de edificação, para cada ocupação, mensurar os riscos potenciais daquele empreendimento, digamos assim, e com isso, tornar as pessoas mais seguras frequentando aquele local. Caso aconteça algum sinistro, alguma coisa, a nossa ideia é que as pessoas estejam em segurança. Então, essa é a importância do projeto. Para cada edificação, para cada ocupação, a gente vai mensurar o risco e, com isso, a gente faz o projeto, implementa um projeto para que as pessoas possam frequentar aquela edificação
E assim, é lógico, a gente não quer que um sinistro aconteça. Mas, se acontecer, as pessoas ali vão estar mais em segurança se aquela edificação tiver sido projetada. Então, essa que é a importância, no final das contas, é proteger as pessoas, proteger o patrimônio, proteger o meio ambiente, proteger a economia, porque, querendo ou não, a gente acaba evitando, talvez, o prejuízo ou evitando a interrupção de uma atividade econômica. E é até interessante porque tem um estudo da ONU que fala que a cada $1 gasto em prevenção, a gente economiza 7 em resposta. Então é justamente isso que a gente está fazendo. A gente não está só prevenindo para economizar financeiramente recursos, mas a vida, que é o bem mais precioso que a gente tem. Bacana. Eu vou até fazer uma indagação aqui, Bruno, se você puder até me falar um pouquinho da sua percepção também. A gente até conversou sobre isso aqui antes, em relação à questão da divulgação dessas informações. Não sei, né, se eu estou sendo leigo demais em estar falando isso, fazer comparação, por exemplo, com a PM, né, que é um outro órgão aí que ele tem uma penetração de informação muito maior do que o Corpo de Bombeiros. Talvez seja até uma crítica, né, construtiva para vocês e também começar a trazer mais informações, porque isso aí é de extrema importância, né? Não só para o público que a gente vai estar falando agora, mas de forma geral. Falar sobre. Você estava comentando que sobre primeiros socorros, né? Na minha escola do meu filho. Eu não sei se lá o pessoal está preparado, né? Se acontecer algum tipo de problema lá. Então, assim. Por que existe esse descompensamento? Por que a PM tem essa penetração maior do que o bombeiro nessas informações? Acaba que a gente somos instituições irmãs, a gente chama de instituições co-irmãs. Durante muito tempo o bombeiro esteve junto com a polícia. Houve a separação em 1999. Somos ainda instituições militares, que muita coisa anda junto, mas a gente já separou, né? Somos instituições diferentes. E acaba que desde então da separação em 1999, o Corpo de Bombeiros ele foi procurando seu lugar, foi se desenvolvendo, foi melhorando as suas ações. E a gente vê, por exemplo, que a polícia hoje ela está em uns 853 municípios de Minas Gerais. O bombeiro ele tem uma penetração menor, uma capilaridade menor. O bombeiro está em 60 e poucas cidades de Minas Gerais. A polícia tem um efetivo de 8 a 10 vezes maior que o Corpo de Bombeiro. Então, a polícia é uma instituição que é mais robusta, digamos assim, mais antiga também. Então, ela talvez tenha essa percepção do público que ela tem essa penetração maior, digamos assim, né? Mas o Corpo de Bombeiros, ele vem ano a ano melhorando os seus treinamentos internos, suas capacitações, investindo em divulgação das informações, de prevenção contra incêndio de pânico, primeiros socorros, dicas de segurança. Ele vem aumentando esse trabalho e, de fato, é uma crítica construtiva, porque a gente sempre tenta melhorar e alcançar mais a população. Inclusive está aqui hoje, né, para isso mesmo. Exatamente. Novamente, até parabenizar, né, a iniciativa aí do INEA e do CREF, que está trazendo um assunto tão relevante, né, para a população aí. Você tem essa percepção também? Ou eu estou isolado aqui? Talvez é porque como eu Já tá nesse convivo com vocês, vamos dizer assim, tá desde 2009, quando eu comecei a trabalhar com um projeto de combate a incêndio. Na verdade é o PSCIP, né? Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico. Isso. A gente chama de projeto de combate a incêndio, é um termo mais simples, né? Então, assim, para mim, como eu vejo vocês muito, então para mim me chama atenção. Quando eu vejo aquele cara vestido de laranja ali, opa, eu paro para assistir, deixa eu ver o que tá acontecendo. Mas eu tava até pensando que você tava falando isso, cara, por que a polícia aparece tão mais? Eu achei que é por causa do plantão policial. Tem mais plantão policial do que, né, atividade. Agora, você vê, Brumadinho e tudo, cara, era só vocês aparecendo também. Né? Infelizmente, eu acho que eles ganham muito no desastre, né? Tanto a polícia quanto o Corpo de Bombeiros, eles aparecem mais nesses momentos, né? Não, e é até interessante a gente vir falar justamente desse tema de combate a incêndio e pânico, porque, via de regra, as pessoas lembram do bombeiro num salvamento, no socorro, no incêndio.
E aí fica aquela imagem, digamos assim, positiva do bombeiro, né? E a única hora que a gente sente, talvez, que a gente tem uma imagem um pouco, digamos assim, um pouco negativa, entre aspas, é quando a gente vai fazer as fiscalizações. Porque aí é quando o bombeiro não está indo lá para... Aí a imagem fica feita com um Salvar. empresário, É, então, geralmente. Embora a atividade finalística seja também para salvar, né? Através da prevenção, isso não é uma coisa que está muito latente no curto prazo, quando a pessoa vai lá e ela está sendo assim, sancionada. Ah, você precisa se regularizar junto ao corpo de bombeiro. Ela não está, às vezes, sensibilizada em ver ali o salvamento que a gente está vendo, Benefício daquilo. o benefício, né? E às vezes acaba que tem essa questão. Aí, geralmente, o pessoal lembra mais do bombeiro. É um incêndio, um acidente automobilístico, né? Um afogamento. Tem até um caso que aconteceu na cidade do bombeiro chegar para fazer fiscalização, notificação, e o proprietário bateu o pé porque teria que ter sistema de hidrante. E não é um sistema tão barato, às vezes é oneroso para o proprietário estar executando. Aí o bombeiro vai lá, conversa com o cara, fala com ele por quê, qual o motivo tem que ter ali, só que às vezes ele fica com o pé atrás. Aí teve um caso que eu não lembro de que era a indústria, pegou fogo. E esse proprietário não tinha instalado o sistema de hidrante, só que a edificação vizinha dele tinha sistema de hidrante e tinha mangueira suficiente para poder chegar. O cara foi lá, pegou, montou o sistema de hidrante da empresa dele, deu a volta no muro lá que seja e fez o combate. Aí depois ele encontrou com um sargento que tinha conversado com ele e falou: o que você tinha me falado aquele dia lá, certo mês tem que ter. Porque, tipo assim, é melhor você ter o sistema ali e nunca precisar usar do que você precisar usar ele e não ter, né? Como a gente fala, né? Exatamente. Quando a gente orienta, se instala aqui, extintor, hidrante aqui. Mas quando que eu vou usar isso? Espero que nunca. Espero que Tomara que nunca esteja Tá usando. seguro, né? Você tem pra não usar. A maioria faz seguro de carro para não usar, né? Pra não usar. Exato. A gente usa o cinto de segurança e espera não bater o carro e precisar. Deixa eu botar o cinto pra bater, né? Nunca você fala isso. Não, vou pôr o cinto aqui porque hoje eu vou usar o cinto. Né? Geralmente, quando a gente deixa, às vezes, haver nenhuma ocorrência, leva a vítima para o hospital, a gente fala assim, precisar da gente, só chamar, né? Até que a gente fica pensando assim, tomara que não precisa. Quero não. Só vir para poder contar. Obrigado. Não, deixa quieto. Mas essas informações a gente encontra muita coisa no site, né? Você falou que tem um site Sim, aí que a gente sim. consegue ter, tanto para a população quanto parte técnica também. Sim. Tem essas informações sobre o processo de segurança e pânico, né? Você quer que eu fale o site? Pode falar. Fala o site que a gente vai colocar na descrição desse vídeo também. Acho que vai ser importante, né? Sim, o site é www.bombeiros.mg.gov.br/normas técnicas. E tem também para acessar o manual do RT, né? Para os engenheiros civis e arquitetos, para saber o passo a passo da elaboração, da regularização, da edificação, né? Tem lá no site do Infocip, que é www.prevençãobombeiro.mg.gov.br/lopes/portal.do. Colocou lá no Google Infocip. Se colocar no Google já aparece também, provavelmente o primeiro e o Pesquisar segundo lá. link. O Bruno pode ajudar a gente. também, Com certeza. tranquilo. Então, hoje você coloca no Google, você acha tudo, né? Se você procura, você acha. E eu vejo assim, vocês colocaram de forma muito boa essa questão pro leigo, né? É o cara que tem a empresa, por que eu tenho que regularizar? Preciso ou não regularizar? Então, eu acho que nesse site que você passou aí no primeiro link, Sim. ele vem descrevendo qual edificação que realmente precisa, então assim, já é um primeiro passo. Mas assim, acho que você ligar para um engenheiro, né? A gente até estava conversando sobre isso. Cara, você não tem que, de repente, ir no bombeiro saber se você tem que regularizar ou não. Pergunta pro engenheiro. Ô, fulano, minha loja é no estabelecimento, endereço tal, preciso ou não? De repente, por telefone, a gente já consegue falar pro cara, Pois é, precisa ou sim. não precisa de um... Geralmente, acho que a pessoa fica naquele receio, porque, tipo assim, engenheiro, ele vai ter que pagar. E o cara, ele tá correndo de pagar o serviço, por isso que ele faz tem isso. essa questão. Pode ser. Verdade. Mas, tipo assim, de qualquer forma, tem formas de liberação que precisa do engenheiro, que na verdade não precisa do engenheiro, que a pessoa mesmo consegue fazer, né? Não vai ter gasto, mas às vezes a própria orientação do engenheiro vai A servir pra orientação pessoa, né? já é o primeiro caminho, né? Então, assim, eu já tenho clientes ali de 2011 que eu formei, então mais de 10 anos, né? De clientes.
Cara, a maioria das vezes me liga, ou é um conhecido, alguém que indicou, a gente resolve metade das coisas por O telefone. telefone. Agora você, né, cara, não tem como. Você vai ter que fazer o projeto, não vai ter como você fugir disso. Aí ele fica triste e tudo, né? Mas é o caminho, né? Mas não Tem como que fazer. fugir disso. Oi? Mas acontece muito da população buscar primeiro o corpo de bombeiro antes do no caso do engenheiro. Acontece muito. Às vezes a gente recebe muito, E é legal. muito chamado, que muita gente tem a ideia que vai ligar pro bombeiro, o bombeiro vai chegar na edificação, no empreendimento da pessoa, e o bombeiro vai falar assim, ah não, aqui você precisa dessa medida, você precisa pôr um extintor ali, você precisa pôr uma placa de emergência ali e tal. E não é assim que funciona. Até porque, dependendo do caso, tem cálculo que não é simplesmente você chegar e olhar, você tem que pegar, dimensionar. Então, na verdade, o que a gente faz é verificar se está certo ou se está errado. Então, se a gente chegar num local que não tem medida nenhuma, não tem projeto, no final das contas a pessoa vai receber uma notificação. Ó, você está notificado, você tem que regularizar. O prazo para se regularizar são 60 dias. Ah, como é que eu faço? Tem que procurar um engenheiro. Preferencialmente um engenheiro que tenha experiência na área. Preferencialmente. Por quê? A gente, como corpo de bombeiro, a gente não pode indicar. Apesar da gente, né, trabalhar, ver ali que tem certos engenheiros que estão sempre apresentando, sempre atualizados, sempre apresentando para a gente não pode, o Estado, né, não pode indicar, faz com esse, faz com aquele, por uma questão ética. Só que a gente recomenda porque eu já vi muito disso. Quando a pessoa conhece da norma, ela consegue dimensionar melhor o que aquele cliente precisa. Vou dar um exemplo. Quanto que um prédio pesa, mais ou menos? Você tem uma noção? Nossa, é muita coisa. Sei lá, 1.000 toneladas? Pode ser. Vamos supor que pesa 1.000 toneladas. E aí você pode fazer, então, um cálculo para uma fundação de 1.000 toneladas. Mas se você não sabe fazer o cálculo, você pode fazer uma fundação para 100.000 toneladas. Vai dar certo? Vai, mas vai ficar muito mais caro. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente vê projetos que estão superdimensionados por que a pessoa precisa. Porque, às vezes, talvez o engenheiro não tem tanta experiência, ele vai lá e põe o master, assim, não, vou colocar isso, colocar aquilo, coloca um negócio superdimensionado. Vai atender? Vai, porque você está dimensionando além do que precisa. Mas vai ficar caro. Então, talvez, quando a pessoa consegue conversar com o engenheiro, ele consegue ver lá, ah, não, nesse caso tem esse detalhe aqui da norma que diz isso, esse outro que diz aquilo. Em vez, então, a gente pode fazer esse ajuste na edificação, que aí vai ficar mais barato o projeto, porque se a gente fizer assim, por exemplo, vai ter que pôr hidrante. Mas se a gente fizer esse pequeno ajuste, não precisa de hidrante. Então já faz uma diferença enorme no projeto. Mas quem que vai saber isso é quem tem um pouco mais de experiência, ou quem que estudou. Então, assim, a gente não recomenda nenhum engenheiro. Mas para tudo na vida, né? Essa diquinha aí de procurar um que já tenha mais contato com um projeto de prevenção. Faz muita diferença, né? Você tem algum para indicar? Você conhece algum? Eu indico. Não, mas é incrível porque dentro desses mais de 10 anos em projetos, eu ministrei curso já e tudo. Então, assim, muita gente volta a me procurar. Assim, Bruno, agora eu cheguei num projeto um pouco mais complexo. Como é que eu faço? Aí a gente tem que começar a lapidar mesmo. E é só na prática, não tem como. Você chegar, que eu fiz o meu curso em 2009, antes de eu formar, eu já tinha feito o curso de projeto de incêndio. Foi em Belo Horizonte, inclusive no prédio do CREA, que eu fiz há muitos anos atrás. E lá eu aprendi muita coisa. Eu nem sabia o que era instrução técnica e tudo. E o que acontece? Quando a gente estava falando dessa questão ali do dimensionamento, a gente tem que pesar também. Eu sei que a norma, a instrução técnica fala o mínimo que eu tenho que usar. Só que, às vezes, o mínimo não é suficiente. Exatamente. Semana passada teve uma vistoria e o bombeiro falou assim, não, pra que o engenheiro colocou 2 pontos de hidrante aqui? Um já te atendia. E o cliente me reclamou comigo, né? Você fez eu gastar com um ponto. Falei assim, olha, aí já agora entra outra parte, a questão de segurança. Do meu ponto de vista, se eu colocar só se aquele acesso ficar obstruído, e aí? Como é que faz? Então a gente tem que ter uma maldade, assim, Exatamente. de se atender o mínimo, mas pensar sempre em segurança. Aí outra coisa legal que ele falou aqui, ó,
dependendo do projeto, você precisa colocar hidrante ou não. Hidrante, só para você ter uma ideia, seu projeto fica 10 vezes mais caro a execução. Porque o sistema de hidrante hoje é 30 mil reais para baixo para você executar. Uhum. Agora, quem é que tem 30 mil reais para tirar assim hoje, né? O bombeiro me notificou, me deu 60 dias. Vou tirar 30 mil de onde? Né? Vai fazer um empréstimo e tudo, vai se complicar. Às vezes, se você tem estratégias que você faz, eu falo assim por mim, tá? Eu sou muito real. Quando eu falo com o cliente, você vai fazer uma parede aqui e isso vai ficar fechado para sempre. Para você não ter o hidrante. Eu sei que muita gente, você vai fazer, muitos profissionais, infelizmente, você vai fazer uma parede que depois que o bombeiro vistoriar, você abre ela de novo. Eu sou muito real nos meus projetos, eu sou muito justo com o Corpo de Bombeiros, porque a gente já teve uma época em que, porque hoje o nosso acesso é muito distante, sabe? Que a gente é tudo virtual agora. Eles implantaram o sistema do InfoCip, que é o link que você falou ali mais cedo. E então agora é tudo no digital, eu não vejo eles mais. Mas antigamente o protocolo era presencial, eu tinha que chegar, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde. Bruno, você veio aqui de novo, tentar me enganar, porque vocês vão abrir essa parede ou depois. Era bem assim, porque acontecia muito mesmo. Né? Então, assim, hoje é muito mais tranquilo, porque eu acho que eu tenho um nome limpo, né? No Serasa do Bombeiro, meu nome tá limpo, eles já confiam. Não, você tá assim, pode passar, que tá tranquilo. E esses macetes, né, que a gente pega com o tempo mesmo, tem um outro macete bom, que é da altura do prédio, né? Esse é bom também. Você conseguir jogar ele abaixo de 12 metros de altura. É um macete bom. Mas ainda tem uma outra coisa ainda desse macete. Porque é um erro clássico nos engenheiros. A gente estava discutindo isso antes. Que o conceito de altura é diferente para o corpo de bombeiro. A gente usa o conceito de altura descendente. Uhum. Porque das nossas preocupações a pessoa vai conseguir sair a tempo desse prédio, com segurança, se um sinistro acontecer? Então a gente não está preocupado com a altura do prédio. A gente está preocupado com a altura que a pessoa tem que descer para conseguir acessar. Então, numa edificação térrea, por exemplo, a edificação tem um pé direito de 3 metros. Ou um pé direito duplo de 6 metros. A altura é 0. Ela não tem que descer nada. Precisa de 15 centímetros, né? Então, isso aí às vezes faz diferença, porque tem essa questão que ali nas normas, né, 12 metros é um patamar que passa, às vezes, de umas medidas para outras medidas. Fica mais caro. Fica mais caro. Mas às vezes se o prédio tiver 12 metros de altura, vamos supor que o pé direito é de 3 metros, então vamos supor que sejam 4 pavimentos de 3 metros. Na verdade, a altura para o bombeiro é 9. Porque se ele está no último pavimento e não está usando ali a cobertura, né? Vamos supor que não usa cobertura nesse caso hipotético. Ele tem que descer 9 metros. É do último piso até a via pública, né? É um passeio. E às vezes esse detalhe faz o engenheiro, às vezes, gastar mais ou menos só dele saber dessa dica. Quando o processo era físico, acontecia demais. Chegar lá, às vezes, com um projeto que seria mais simples, mas por ter colocado a altura maior, você simplesmente chegar e falar, eu quero a altura é isso aqui mesmo, porque se for vai mudar o tipo de projeto. Não, só foi errado. O sistema hoje InfoCip, como é digital, se, por exemplo, assim, a área lá, a altura, sei lá... 14 metros, mas na verdade é 11. Isso, é muito erro o cara colocar lá, 6 metros, vai colocar 60. Aí o sistema, em vez de colocar ele, enquadrar como um projeto mais simples, ele vai colocar o projeto mais, que vai passar por análise e tudo. Aí, muitas vezes o engenheiro vai ter que ligar lá, eu errei isso aqui. Aí tem que fazer essa correção, às vezes até antes de protocolar, né? Isso, mas o InfoCip foi muito bom. O InfoCip é o sistema que a gente lança agora os projetos e tudo. A gente é notificado de tudo também que acontece. Aquilo ali foi fantástico, cara. Porque poupou de tempo e dinheiro, né? Hoje o engenheiro lá da Amazonas lá consegue protocolar um projeto aqui de Caratinga. Não precisa vir pessoalmente para poder entregar a pastinha. Né? Eu já fui lá em Três Corações para protocolar projeto, imagina. Então. Vocês conhecem o cassino de Lambari? Vocês pesquisam aí, o cassino que funcionou apenas uma vez, só funcionou uma noite o cassino. E ele custou milhões na época, feito com
Material todo importado da França e tudo. Depois vocês pesquisam aí. Cidade de Lambari, o Lambari. Cassino de Lambari. Mas eu te Sim, cortei aí, você ia dar uma dica da altura. Aí eu só fiz um gancho aqui para poder explicar também uma outra coisa da altura, mas você ia dar uma Eu queria te dica aí perguntar da também como é que é a altura. mensuração da altura em relação a vocês, independente da parte do nosso bombeiro de mensuração. Como é que é o padrão seus? O padrão, eu fiquei até surpreso quando você falou assim, os bombeiros estão acostumando a errar nessa altura aí. As empresas, né? Pra mim, isso aí é um erro juvenil hoje, né? Você errar a altura da edificação, né? Altura descendente, É. ascendente. Inclusive, é esses macetes que a gente usa aí, aproveitando esse desnível de terreno. Tarumirim mesmo teve um prédio que ele tinha uma saída para os fundos e a gente conseguiu simplificar ele porque usando a altura descendente, saindo nesse pavimento. E a ascendente saindo desse pavimento ou no pavimento da rua aqui mesmo. Então, assim, é um prédio, sei lá, de 24 andares, eu consegui colocar 12 para um lado, 12 para o outro. Uhum. Aí a gente consegue fazer essas... Mas a jogada, me imagine o prédio, ele tem, não é 12, ele tem 15 metros, tá? Vamos colocar 14 metros. Uhum. 14 metros acima de 12 já é complicado. Se eu tirar um pavimento, ele vai para 11. Mas como que eu faço isso? Vamos supor que é um prédio de uma unidade habitacional, um apartamento por andar. Aí o cara, você vai lá e coloca a porta a porta de acesso ao apartamento nesse pavimento mais baixo, entendeu? E fala, cara, a partir de agora, você se vira em cartório de imóveis, tudo pra você mudar tudo aí, tá? Mas, a partir dessa porta é a sua residência. Então, ele considera o pavimento do de 11 metros de altura, né? A partir dali, a porta do pavimento dele. Então, assim, é coisa que não é errado do ponto de vista que, cara, você regulariza isso aqui. Você não vai desfazer isso. Isso vai ser a realidade. A gente tem muito prédio, assim, que não é, esquece esses prédios novos, tá? É prédio antigo que eu tô falando, é coisa antiga. Porque pro cara adaptar uma caixa d'água, nossa, vai ser uma complicação. Não, eu tenho essa solução para você. Mas Tá. não vira tipo um duplex, não. O apartamento. Imagine que a caixa de escada dele, a porta de acesso, a caixa de escada vai ficar dentro do apartamento dele. Basicamente isso. Mas assim, é prédio antigo, Uhum. que normalmente ele não tem um padrãozinho, Sei. todos os pavimentos iguais, é um aqui e outro lá, Uhum. é um monte de Não puxado, tem nem né? como que o mexer povo mais. faz. Exato. Exatamente. Ô, Bruno, pra você, na elaboração e adequação dos projetos, qual que é o maior desafio que você tem, cara? Mas, pois é, acabei de falar um aqui, né? Edificações já construídas. Já. E grandes. Esse é o complicador. Você imagina. Apesar de que simplificou muito dos anos para cá, se eu não me engano é IT 40, né? Edificação Isso. existente. Essa instrução técnica, ela vem falando exatamente sobre edificações, eu posso estar errando o termo, existente ou construída. Antes de 2004 Tem as duas, né? Antes de 2004 é existente ou construída? Eu esqueci. Existente. Construída. Construído. Então, essas edificações normalmente foram construídas sem uma legislação. Você pega uma cidade aí que não tem um código de obras. Então, as escadas têm 70 centímetros de largura. E não passa, não adianta, não. A IT40 ela vem flexibilizando isso, vem facilitando, porque eu acho que vocês nem enxergaram isso, né? Cara, a gente tem edificação muito mal construída no Brasil. Sim. Né? É o cara que não contrata o arquiteto para construir, é o engenheiro. Então, acaba que a edificação fica subdimensionada em muita coisa. Ou quando você pega uma cidade antiga, igual o Caratinga mesmo. Caratinga, Ouro Preto, que é uma cidade histórica, para poder regularizar, tem até norma específica Específica, né? De edificações históricas. histórica, porque não é fácil, não. É um cara de puxadinha, é um prédio entrando dentro do outro. O cara constrói aqui, a laje dele vem, entra dentro do outro prédio, aí vira uma coisa só. Aí Inclusive, Que é uma coisa- eu fiz o projeto da Câmara Municipal de Ouro Preto já, hein? Ouro Preto? É. Que é uma coisa que ele tá falando aqui, que é só pra gente destacar, que a gente vê a edificação. A gente não vê um empreendimento em si. Por que eu tô falando isso? Porque se dentro da mesma edificação tem mais de um empreendimento, você concorda comigo que tem lá, tem empreendimento A e o B. Se o B está em risco, o A, se ele está na mesma edificação, ele vai estar em risco também. Então a gente olha a edificação em conjunto. E então, por isso que ele está falando disso, que às vezes assim, um empreendimento junta com o outro na mesma edificação e aí aquilo ali vira uma coisa só, porque o risco tá junto. Se não tiver uma compartimentação
ali um isolamento de risco, que a gente chama lá na norma, se não tiver, a gente está analisando o risco da edificação. Então, se a edificação de cima tiver um risco de acontecer algum sinistro, a de baixo vai... E o problema é você colocar isso na cabeça do cliente, né? Na hora da própria vistoria de fiscalização é difícil você conseguir convencer, porque você vai e notifica um aqui, aí o outro lá fala, não, O notificou. que eu tenho a ver com isso? Esse é o problema dele, normalmente é assim. E aí, assim, aí um quer regularizar, aí o outro não quer, mas aí uns desafios que a gente encontra. O problema grande é assim, às vezes o cara tem um prédio comercial e do lado que vai virar uma coisa só é residencial. O residencial fala assim, eu não preciso Não quer nada. de projeto não, quem precisa é ele. Aí às vezes o que tem um comercial precisa da liberação para poder fazer um seguro, alguma coisa desse tipo, entendeu? Aí ele fica todo enrolado com isso aí. Aí tá ficando muito bom. Assim, as instruções do bombeiro estão atualizando assim, numa velocidade, e tá facilitando cada vez mais. Mas assim, não sei se a gente entra nesse ponto aqui, mas eu sou muito... eu tenho muito medo de algumas coisas, sabe? A primeira é... Vocês deixaram muito poder na mão do engenheiro. Nós estamos assim... Muito cuidado com o que a gente tá fazendo. Sabe por quê? Porque antes era tudo fiscalizado por eles. Tudo. A renovação, era tudo, os caras olhavam tudo. Hoje eu faço uma renovação, na hora que eu aperto o botão lá, já sai o alvará para mim. O cliente já recebe lá. Eu poderia fazer um monte de coisa errada, e eu tenho muito medo, que eu sei que tem gente que faz errado, que não tem a responsabilidade de falar assim, eu fiz a vistoria, tá tudo funcionando, mas na verdade não foi nada feito. Eu acredito que vai ter um dia que vocês vão fazer um pente fino, vai chegar assim, ó. Não, já tá sendo feito já. Tá pegando muita coisa? Digamos assim, né? Porque a gente vai fazendo esse custo-benefício, vai balanceando, né? A gente tem que desburocratizar os empreendimentos, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar da segurança da população. Então, do ponto de vista, a gente pensar assim, lógico e técnico, se o engenheiro está assinando ali, colocando o CREA dele, falando, eu vi, as medidas de segurança estão todas instaladas, estão todas em dia, estão todas funcionando, parte do pressuposto que aquilo ali está certo. E as letras aparecem garrafais, né? Negrito, assim, o engenheiro está colocando o CREA dele ali, tá atestando, emitindo RT, atestando que aquilo ali está daquele jeito. E aí, beleza. Em tese é o profissional habilitado, capacitado, e que está colocando o nome dele ali, digamos assim, na reta. E vai responder, né? Criminalmente. E aí o que acontece? Então, teve esse passo mesmo, né? Nessa visão de desburocratizar os empreendimentos, algumas coisas foram sendo delegadas para o engenheiro, mas, ao mesmo tempo, o Corpo de Bombeiro vai fazendo aqui. Vai fazendo o quê? Vamos delegar, mas vamos observar o que eles estão fazendo. Eles podem achar que a gente não está observando. Mas vamos observando, porque a gente já sabe que, infelizmente, nem todo mundo é ético, né? A gente sabe que, infelizmente, vai ter gente que fala assim, agora eu vou só aqui assinar, falar, né? só assinar aqui que tá ok aqui, ó, vou distribuir o alvará. Então, a gente já sabendo que, infelizmente, existe essa possibilidade, né? O Corpo de Bombeiros já se ateveio a isso e ele já vai fazendo as fiscalizações já para mitigar esse problema. Porque de um lado, digamos assim, a gente está desburocratizando para poder incentivar o empreendedor a se regularizar e tal. Por outro lado, também a gente tem segurança. Então, se tiver engenheiro que estiver agindo de má fé, uma hora a conta vai chegar. Seleção natural. Não, tá bom. E aí vai ser o filtrar no mercado. Sair com o sargento para poder fazer uma vistoria. A gente estava procurando, né, por amostragem mesmo no sistema lá, algumas edificações que tinha recebido o AVCB há pouco tempo. Tipo assim, no mês de abril. Aí vamos escolher uns aqui por amostragem e vamos. Aí a gente tinha que pegar 10 e só tinha 9. Aí antes de sair apareceu mais um, que era o 10º. Eu falei, você vai entrar aqui na lista. Acabou de entrar. Pô, tinha acabado de sair. Chegamos na edificação, não tinha nada. Nossa. Eu falei, não, esse aqui tá de brincadeira. Ligamos pra ele e falamos assim, comparece aqui na edificação, o engenheiro. Ele foi lá e falou, tem nada, você acabou de liberar, como você faz isso? Falou, moço, Aí ele deu a desculpa dele lá, então, mas não, quem vai ser canetado, você vai ter o prazo agora, vai poder estar... Pois é, quais são as sanções, assim, sabe de cabeça?
Então, a partir da notificação, 60 dias. Passou 60 dias, a pessoa não regularizou, a gente vai aplicar a primeira multa. Passou mais 30 dias, ainda não está regularizada, a gente vai aplicar a segunda multa já Que é dobrada dobrado. da primeira. Mas isso é pro proprietário da edificação? Ou Ou responsável RT? pelo uso. Não, isso é pro proprietário da edificação ou responsável pelo uso, né? Que é para ele poder regularizar. Pro RT, no caso aí, poderia ser a questão criminal, né? Você informar o CREA da... Informar o CREA, do Ministério que tá sendo Público. feito. Porque assim, vai depender do caso concreto ali, né? Porque o CREA, salvo engano, ele tem um conselho de ética, Uhum. né? Que os engenheiros têm que seguir e tal, que provavelmente ele coíbe esse tipo de prática, né? Então, da parte de vista do proprietário, ele já vai ser sancionado do que a lei permite, a gente já realizar a sanção, e aí tem esses outros desdobramentos que podem acontecer para o engenheiro. Se ficar o nome sujo no É, CREA. você chama da lá no Schneider. nome da capa preta. Esse mesmo, né? Fica com o nome sujo no CREA. Você não tira aquela certidão lá pra você ser perito lá, ó. Não consegue. E só em relação a esse tema também, por que você acha que não tem tantos engenheiros civis que gostam de trabalhar com projetos de incêndio pânico do Corpo de Bombeiros? Você acha que é por causa dessa alta responsabilidade de colocar o CREA dele ali? Você acha que é porque muitos acham a legislação muito difícil, complicada e tem sempre atualização? Os pode dois. ser. Ou os Os dois, dois. né? Então, todos os projetos, você sai da faculdade sem saber fazer nenhum. Uhum. Você sabe dimensionar um prédio, você sabe dimensionar uma instalação elétrica, você entende de tubulação, hidráulica, mas não te ensina a fazer projeto. O projeto de incêndio, muito menos, né? Uhum. Tem que ter muita leitura. Na minha época, eu falei assim, eu busquei um curso fora Sim. para me aprender. Só que, cara, o que eu aprendi ali, eu aprendi que eu tenho que estudar. Uhum. Aí é ler, e a instrução técnica, o grande problema é justamente o que você falou. Frequência de atualização muito grande. Sim. Aí, São mais de 40 também, mais de 1000 páginas, né? você pega em terceiro 1, você vai ler ela toda. Uhum. Eu sei assim, conheço elas, mas não sei exatamente onde está tudo. Eu tenho alguns itens que fica gravado na minha mente, que com recorrência eu uso, mas eu sempre que eu abro a instrução técnica no site e confiro se ela existe ainda esse Mas item, isso aí entendeu? não é só pro engenheiro, não. Até pra gente que Pra às gente. vezes trabalha a vida inteira com aquilo ali. Você tem que estar o tempo todo lendo, porque alguns pontos você vai gravar. Depois você vai chegar e conversar com você vai saber, não, isso aqui é isso. Mas tem muita coisa que o FAT, por exemplo, a pessoa vai mandar um FAT e fala assim, ô, me dá um prazo aí que eu vou dar uma olhadinha no que é isso aqui pra poder te responder, porque de cabeça não... Pois Vai é. não. Aí até voltando à sua pergunta, por que talvez não tem gente que procura muito? Eu não sei te dizer. Talvez sim, ele não tá dando bobeira, ele devia procurar. Por quê? É um projeto que tem recorrência. Pois é. Diferente de um projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário, que você faz para o prédio uma vez, o projeto de combate a incêndio ele tem uma recorrência ali. Normalmente, de 5 anos, você vai ter que fazer ele de novo Também. ou renovar, né? Mas grande parte das vezes não dá nem renovação. Então, você tem um outro projeto na mão. Eu falo isso com base em... Eu tenho pouco tempo nessa área, né, de prevenção, mas a gente sempre está vendo os mesmos engenheiros nos projetos da região, entendeu? Por isso que eu falo, e tem muitos formados da região. Por que Só não está que entrando normalmente- outros, né? A gente vê sempre os mesmos. É porque você acaba criando uma carteira, né, de clientes clientes, ali. Você fica conhecido, sendo É. referência naquele assunto ali. Então, assim, Acaba acaba sendo os sendo... mais abraçar experientes e mais mais procurados, coisa né? Exato. Não Uhum. consegue abraçar mais cliente, porque só aqueles que você já tem ali já É, É um te dá bom uma demanda trabalho, né? muito grande. já dá bastante, isso mesmo. Uma perguntinha, o Corpo de Bombeiros de Caratinga, ele atende quantas cidades da região? 16 cidades. 16 cidades. Mais ou menos 250 mil habitantes que estão sobre a nossa responsabilidade aí na nossa área de articulação. A gente vai ali até Raul Soares, pro lado de lá, e até Dom Cavate, no Santa sentido Bárbara ali. do Leste. Bárbara. E tem a peculiaridade aqui da cidade de Caratinga e Apim. Porque são cidades que, contando com a área rural, com a questão de distrito, são gigantescas. E do lado de Patinga ainda, né? É aí eu ia falar. Passou a ponte. Caratinga, você vai lá Residencial na Porto ponte Seguro. lá, Residencial Porto Seguro. Uhum. Pois Água meu pessoal Silvana. tá numa ocorrência
Lá em 80 quilômetros São Tomé de Minas. São Então, Tomé um de distrito de Inhapim, quase 90 quilômetros daqui. Depois de Tabajara. Depois de Tapajara. Uhum. E aí a gente, por exemplo, a gente vai para Ipatinga, você entra e sai de Caratinga várias vezes. É verdade. É verdade. Dispensa provisória, como funciona isso? Então, a ideia é também a desburocratização que eu falei dos empreendimentos. Basicamente, em alguns tipos de empreendimentos mais digamos assim, com risco menor, a gente eles instalam algumas medidas e aí ele tem 1 ano para solicitar a dispensa definitiva. A ideia disso é que, estatisticamente, quando a gente olha os números, a gente observa que a maioria das empresas elas fecham as portas no primeiro ano. Então, a gente não quer onerar o empreendedor nesse momento crítico, que é o primeiro ano das empresas. Então, quando é possível, existe essa declaração provisória, ela vale 1 ano, a pessoa instala as medidas básicas, extintor, iluminação, sinalização, saída. saída, né? Isso. E aí ela tem, tipo assim, 1 ano para poder depois buscar a Definitiva. definitiva. Então, igual carteira de motorista. É. Você pega a provisória e depois... Um negócio legal que você falou ali, das medidas de segurança, né? Acho que é interessante as pessoas conhecerem quais são elas. Né? A básica é luz de emergência, iluminação, Uhum. extintor de incêndio, Isso. sinalização, que são as plaquinhas, né? Isso. De orientação e salvamento, de equipamentos, né? Isso. Aquelas vermelhinhas de extintor. E saída de emergência. Só que saída de emergência é a mais difícil da pessoa entender. Porque normalmente eles falam assim, eu vou ter que construir uma saída de emergência. Mas não, a saída de emergência, o próprio acesso seu e saída é a própria saída de emergência. Só que a saída de emergência ela foi dimensionada. Ou seja, você tem uma porta muito estreita, um corredor muito estreito, que ele não passa nas dimensões mínimas, ele não é uma saída de emergência. Mas se ele atender esses critérios, então o próprio acesso ao seu prédio, tudo é a saída de emergência. Exatamente. Isso é muito importante destacar, porque uma das principais medidas é a saída de emergência. Exatamente. Porque, no caso de um sinistro, uma das preocupações é justamente a gente conseguir evacuar a população e fazer o acesso do corpo de bombeiro. A população vai sair, o corpo de bombeiro vai entrar. E é interessante que existe um fenômeno que chama empacotamento crítico. Quando a gente tem uma densidade populacional muito grande, teve um caso numa boate nos Estados Unidos, que é como se fosse análogo ao que aconteceu com a Boate Kiss. Tem as imagens na internet. Começou um incêndio lá dentro e as pessoas tentaram sair. Só que a saída de emergência ela não estava dimensionada. E aí aconteceu esse fenômeno do empacotamento crítico. As pessoas foram tentando sair e ficaram presas ali de tal maneira, esse emaranhado de pessoas de tal maneira que depois que você não conseguia nem entrar nem sair. Oh. E aí tem um vídeo das pessoas puxando as outras assim, só que cria ali um entrelaçamento entre as pessoas que você não tira. E aquilo ali, então, fecha a saída de emergência. E aí quem estava lá dentro já não conseguia mais sair. Até quem estava na porta não estava conseguindo. Não estava conseguindo sair, entrar, e aí acontece um estrangulamento, uma asfixia mecânica. Nossa. Porque esse emaranhado de pessoas impossibilita o movimento do diafragma. E aí a pessoa não consegue respirar. Mesmo ela estando com a cabeça do lado de fora, o incêndio está lá dentro, o monóxido de carbono está lá dentro. Mas a pessoa está com a cabeça do lado de fora e ela não consegue respirar. Então, é uma preocupação, assim, muito latente quando a gente vai em alguma edificação, em algum local, a questão da saída de emergência. Ela tem que estar dimensionada para o público que está lá dentro. Não pode ter um público lá maior do que a saída de emergência consegue comportar. Esse é um dos principais ensinamentos que a gente puder trazer de segurança contra incêndio de pânico. Porque, como ele falou aqui, segurança contra incêndio e pânico. Às vezes, uma coisa nada a ver com incêndio vai causar um pânico lá dentro. Alguma coisa. Um disparo de arma de fogo. Não dispara, uma briga, vai causar um pânico. Ou seja, não tem nada a ver com incêndio. Por causa daquele pânico, as pessoas vão querer sair. E no que elas vão querer sair, muita gente indo ali para a saída de emergência, ela não está dimensionada, tem esse empacotamento crítico. E
aí tem esse prejuízo, né, para a vida das pessoas. Então é uma coisa muito importante. Geralmente, a própria saída de emergência vai ser o que a pessoa já tem ali. Só que aí tem que estar dimensionado. Aí para cada tipo de edificação, a gente tem uma quantidade de pessoas por metro quadrado que a gente vai calcular. Que também entra na expertise do engenheiro. Por que eu falo isso? Porque às vezes, dentro da edificação lá, vai ter área de cozinha, vai ter área de banheiro, vai ter umas outras áreas que a gente vai calcular menos pessoas por metro quadrado. Mas se o engenheiro não sabe, ele pega tudo, calcula ali uma quantidade de pessoas por metro quadrado que às vezes a saída de emergência dele não vai comportar. Aí vai ter que mexer no projeto. Vai ter que mexer no projeto. Mas às vezes, se ele dimensionar bem, levar em consideração, né, essa área de cozinha, área de banheiro e tal, às vezes ele consegue... Ela é mais complexa quando a gente vai trabalhar com... A gente chama de grupo F, né? Reunião de público. Que aí é igreja, salão de festa, restaurante, boate. Que aí, assim, a população é bem maior. Aí a gente tem que ficar fazendo essas jogadas mesmo. Mas sempre lembrando daquela situação. Eu quero colocar um mínimo, mas se o mínimo não me passar segurança, eu vou colocar um pouquinho a mais ali. Aí só pra gente ter só pra ilustrar, né, pro pessoal... Por exemplo, a igreja que ele citou, a gente faz o cálculo de uma pessoa por metro quadrado. Em uma boate, a gente faz um cálculo de 2 pessoas por metro quadrado. É a ocupação que tem a maior densidade populacional quando a gente faz a previsão de público. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero fazer uma reforma aqui e tal, e eu quero ampliar, e eu quero fazer um segundo andar, porque eu quero colocar mais gente aqui. Não, beleza, mas e a saída de emergência? Porque se você colocar a gente em cima e embaixo da saída de emergência, você não vai aguentar. Você vai mexer na saída de emergência? Vai abrir outra. Você vai abrir outra? Se você não tiver condição de abrir outra, então às vezes não vai valer a pena você mexer. Nem vai dar, né? Porque você vai gastar às vezes construindo e não vai poder utilizar. Então, uma dica, então, se for para um construtor aí, faça salão de festa no térreo. Não faça em pavimentos, porque... Tudo a largura... É muito isso, né? Pois é. O que mais tem, eu acho. A largura das escadas e acesso, elas são baseadas na ocupação. Isso. Né? Então, se você tem uma ocupação, como ele falou, a maior é 2 pessoas por metro quadrado de boate, por exemplo, salão de festa. Você tem um caso ali em Tarumirim mesmo. Cara, a escada é 6 metros de largura, a escada. São 2 lotes do salão de festa. Ele poderia fazer, era mais fácil fazer... Em cima o estacionamento e embaixo o salão de festa, para não ter uma largura de escada muito grande. Uma dica bacana, hein? Pois é, acho que a grande dica vai fazer projeto arquitetônico, você vai aprovar algo de incêndio em conjunto com a prefeitura, junto com a prefeitura. Tem que ser junto, porque um é totalmente ligado no outro, largura de corredor, largura de escada. Hoje em dia ainda mais cobrado, né? Ali a prefeitura, eu acho que hoje em dia cobra mais a questão do projeto de prevenção, ainda mais onde que tem a atuação do bombeiro, digamos assim, mais presente, igual o Caratinga que tem a fração, então a prefeitura fica mais ciente disso e acaba cobrando já antes, porque depois se a pessoa já constrói, tem que destruir alguma coisa, alguma parede, alguma coisa, para poder estar colocando sistema, igual o hidrante às vezes, que não foi dimensionado por falta de cobrança da prefeitura, digamos assim. Tem muitos clientes já fazendo isso hoje, a cidade não tem a cobrança. A exigência existe, né? Está regulamentado, existe lei estadual para isso, que o cara tem que seguir as normativas. Só que eles todos são reativos. Um construtor é reativo. Para que ele vai fazer um negócio se ninguém vai fiscalizar? Então tem muita cidade que não tem ainda fiscalização. O que você falou, são 60... São 16 cidades que a gente toma conta, né? 16? 16 de cidades. Que o Corpo de Bombeiro está capilarizado no estado, são 60 e poucas cidades. Então, assim, e o restante, né? E aí é igual aqui. Tipo assim, a gente aqui em Caratinga toma conta de 16. Aí a outra fração lá em Manhuaçu toma conta de mais umas 20. E aí vai fazendo assim, essa disciplina lá em Ponte Nova, aí toma conta de mais umas 10 ou 15. Aí vai dependendo da proximidade. E aí, aquela fração que faz a fiscalização nessa área toda. Aí o pessoal mais, assim, antenado nisso, eles já estão construindo, eu quero meu projeto aprovado. Mesmo que eu não vá pedir vistoria e tudo, eu quero que você aprove, pelo menos para mim executar certo. Para quando, lá na frente, se me exigirem, que ele não quer implantar o sistema de hidrante agora, ele não quer gastar agora. Mas o dia, se precisar, a largura desse escada tá ok.
foi dimensionado de forma que ele não vai ter o problema. Exatamente, porque a saída de emergência é muito importante porque ela é estrutural, né? Estrutural assim, ela é... O extintor você compra e põe, a plaquinha você compra e põe. Dependendo da largura que você vai precisar ali, beleza, o corredor já foi feito com essa largura, e agora? Como é que eu vou aumentar? Como você quebrar a estrutura, né? Como é que você vai mexer na estrutura? Às vezes não vai ter como você destruir, não vai ter como você construir um outro acesso. Então, e a saída de emergência é importante por isso. E também por uma outra questão. Ele começou aqui a falar das sanções, né? Então, quando a gente chega na edificação, tá errado, a gente notifica. Depois de 60 dias, primeira multa. Se não regularizou, passou 30 dias, voltou no local, não está regularizado, segunda multa. Aí depois de 30 dias, a gente voltou no local, não está regularizado, começa um processo de interdição. Quando eu falo processo, eu falo um processo contra a defesa contraditório. É um processo. Agora, a qualquer momento, se a gente chegar na edificação e for constatado o risco eminente, ela pode ser interditada na hora. Independente de notificação, de multa. Cheguei. Tá com risco iminente, interdição. Na época da Boate Kiss, teve muitas casas de festa fechadas. Quando acontece um evento assim, começa realmente a ter essa... E aí, o que mais caracteriza talvez um risco iminente? São várias coisas, mas o que mais chama atenção? A saída de emergência. Vou chegar, por exemplo, na boate. Aqui já aconteceu aqui em Caratinga. Não precisou fazer interdição em si, porque o empreendedor ele cancelou o evento. Mas cheguei lá, um evento com muitas pessoas num salão de festa em cima, que tinha uma saída de emergência dessa finura, e ele queria colocar 500 pessoas lá dentro. Nossa. Aí eu falei, não. Se você for fazer seu evento, a gente vai ter que interditar, infelizmente, porque isso aí é um caso de risco iminente. Porque qualquer coisa que acontecesse lá, eu não consigo evacuar aquelas 500 pessoas nessa escadinha. Eu não consigo entrar para salvar ninguém. É uma escada que tinha... Ela não tinha nem... Acho que não tinha nem 70 centímetros. Nossa. E o cara fez um salão de festa lá em cima. E tava promovendo um show. Aí o cara entendeu e tal, cancelou o show de última hora e tal, não precisou interditar. Mas, assim... Deu tudo certo. Mas se a gente chega lá com o show na hora, né? Nossa. Aí, por exemplo, era um caso de interdição, que ali é um risco iminente. Não pode fazer nada. Então, por isso que a saída de emergência é um conceito muito importante para os engenheiros, em especial, na hora que eles forem projetar e tal. Já pensar, não, já vão dimensionar direitinho os acessos, as rampas, as escadas, os corredores, para evitar ter essa dor de cabeça pesada, picada depois. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo, mais de uma vez. Mais de uma vez. Já aconteceu. Já aconteceu tanto de... Assim, mas na maioria dos eventos que aconteceu, eu cheguei, expliquei para a pessoa e aí ela cancelou o evento que, graças a Deus, deu tempo da gente ficar sabendo pelo setor de inteligência que ia acontecer, que estava irregular. E a gente chegou antes do evento começar, explicou pro cara, pra pessoa e tal, aí ele cancelou o evento. Já aconteceu algumas vezes comigo até aqui em Caratinga. E já aconteceu também comigo uma vez que não é necessariamente tá atrelado, né, ao conceito, mas eu estava empenhado lá no Carnaval em Belo Horizonte, e aí tinha o bloco Então Brilha, 7 horas da manhã, gigantesco lá, e milhares de folhões, e tinha uma passarela que passava em cima da avenida onde que ele ia passar. E aí as pessoas começaram a se aglomerar naquela passarela, que ela virou como se fosse uma espécie de camarote. O caminhão o folião, né, tava começando a vir, ele ia passar debaixo daquela passarela, e aí começou a aglomerar a pessoa, aglomerar. Aí entrou um chamado pra gente assim, chama o bombeiro que a passarela tá vibrando, que ela tá mexendo. Foram os chamados que chegou. E aí eu fui nesse local. E aí quando eu cheguei lá, eu vi aquele tanto de gente lá dentro e só chegando mais gente. E aí quando eu fiz uma medição lá em loco, tinha de 8 a 9 pessoas por metro quadrado. Nossa senhora. Aí você lembra que eu falei que o máximo numa edificação são 2. Uhum. Tinha de 8 a 9. E o folião ainda estava longe. E eu olhei assim por cima e vi aquele mar de gente vindo de um lado e vindo de um outro. Aí eu já pensei,
empacotamento crítico, que vai ter aqui daqui a pouco. Pensei, o guarda-corpo ali daquela passarela não foi projetado para aguentar milhares de pessoas fazendo aquela pressão ali, correndo o risco, então, daquela estrutura colapsar e as pessoas caírem lá embaixo, correndo o risco do empacotamento crítico. Colapso estrutural. Colapso estrutural. As pessoas de fora estavam falando que ela estava balançando, como se ela estivesse entrando em uma ressonância. Eu não visualizei isso, dela balançando, mas era o relato das pessoas. Aí naquele momento eu falei, vou ter que interditar essa passarela, vou ter que interditar e evacuar todo mundo que está aqui, as duas coisas. Aí foi feito um trabalho em conjunto lá com os brigadistas do evento, com a Polícia Militar, com a Defesa Civil, com a Guarda Municipal de Belo Horizonte, para primeiro a gente interditou, ninguém mais vai subir, ninguém sobe mais, dos dois lados. E aí depois começou também com essa evacuação controlada. Porque, tem que evacuar porque vai cair, né? Aí virar pânico, né? Então a gente foi fazendo, tirando todo mundo, a gente conseguiu evacuar toda aquela passarela, deixamos fechado até o folião passar. Aí é o tipo de coisa que assim, quantas vidas foram salvas ali? A gente não sabe, porque a gente atuou ali na prevenção, aquilo que eu falei lá atrás. Provavelmente isso não deu uma manchete. Tipo assim, não, o bombeiro salvou tantas vidas, né? Quem estava por trás ali consegue... Nem viu, né? Nem viu o que aconteceu. Ninguém nem viu. O pessoal lá... Só não ficou com raiva também. Ficou com raiva. Imagina que a sua mãe deve ter sido mais negativo aí. Peraí, deixa eu salvar sua vida aqui. Não, o pessoal às vezes estava com, digamos assim, com um nível de consciência um pouco alterado, né? Carnaval e tal. E assim, a maioria das pessoas não entende ali o que estava sendo feito. Mas assim, a gente que tem todo esse conhecimento técnico e teórico de tudo isso que a gente abordou aqui, vendo essa situação, falando, não posso deixar isso acontecer, porque mais de um pouco que a gente demorar a agir, vai acontecer uma tragédia. Aí se acontece uma tragédia, aí é manchete. Aí é manchete. Passarela cai, E não sei quantas bombeiro com pessoas. Por isso que o bombeiro não tá saindo tanto na mídia. Por isso. Eles estão fazendo um trabalho bom, tá tornando esses problemas aí. Passarela, né? É só pra pessoa passar. Por exemplo, você pega aquele estádio de futebol, às vezes você vê a câmera filmando, subindo e descendo aqui, foi dimensionado pra suportar aquele efeito ali. Aí você vê o pessoal pulando e eu falando, meu Deus do céu, que loucura é essa? Agora a passarela não foi feita pra isso, o pessoal passar e seguir o caminho dele. É um bom insight que você deu mesmo, porque assim, como não aconteceu nada, não saiu na imprensa, não saiu na mídia, sei lá. Agora, se por um acaso acontece a tragédia, tinha circulado em todos os... Carnaval de Belo Horizonte, passarela cai, centenas de pessoas feridas, não sei quantas hospitalizadas, aí era manchete no Brasil inteiro, né? E esses eventos temporários, a própria pessoa hoje consegue tirar a licença? Isso. Depende do caso, né? Como eu disse, dependendo da magnitude do evento, a gente não pode falar assim, um evento de 200 pessoas e 20 mil pessoas, eles vão ter riscos também diferentes. Então, eventos mais simples, a pessoa consegue entrar e ela mesma consegue entrar lá no site do bombeiro, regularize seu evento, vai ter lá o negócio, regularize seu evento, clica lá, aí vai ter um formulário com as perguntas. Vai perguntar do público, qual que é o público? Tem público sob estrutura provisória, vai ter delimitação de público por barreira, vai ter público sob tenda. Aí vai fazer umas perguntinhas lá. Aí a pessoa... Nesse relatório, vocês conseguem mais ou menos mensurar? Porque, por exemplo, você até deu o exemplo do show da Maria Mendonça, né? Que estava esperando 5 mil e deu 100 mil. É isso? É isso, né? E como que você consegue mensurar isso? Acontece muito isso? No caso de evento, o público é o público que o empreendedor está declarando. Eu falei, na verdade, que é 2 pessoas por metro quadrado, mas em PET é 2,5, né? Se não me engano, o cálculo. É 2 também? Se não me engano, é 2 de cabeça aqui. Aí assim, porque aí vai ter um projeto de evento temporário. Se for o caso de ser verificado ali que é um evento que tem um risco maior, aí vai precisar fazer um projeto, aí vai precisar contratar um engenheiro, aí o engenheiro vai fazer o projeto, vai dimensionar as medidas de segurança necessárias, etc. Aí vai ter que ter todo o rito. Aí o engenheiro vai fazer o projeto, vai mandar para o bombeiro vai analisar e tal. Mas os eventos mais simples, às vezes a pessoa consegue regularizar sozinha. Ela vai entrar lá, vai responder um formulário,
E aí, se for passível de liberação lá imediata, já sai a liberação dela. Se não for, aí o próprio sistema vai falar, não, você precisa de contratar um engenheiro, porque seu evento é de determinado risco e tal. É 2 pessoas mesmo. 2 metro pessoas. quadrado. 2 pessoas, né? Geralmente, quando você fala, a pessoa apresenta uma declaração, alguns de risco mínimo, risco baixo, e vai estar declarando. Muitas das vezes o bombeiro vai estar indo no local passando, entendeu? Tipo assim, vou ali dar uma olhada, vai lá, vai fiscalizar, não, é isso aqui mesmo. O público, a média que é o do que ele falou mesmo. Agora, dependendo do evento, aí a pessoa já vai ter que ter catraca, um número certinho ali, apresentar, vai ter que ter aquelas pulseirinhas, ou o ingresso, ele tem que apresentar, eu vendi aqui, quantas pessoas você colocou no seu evento? 5.000. Então, vai ter que ter 5.000 Controle, ingressos né, vendidos, de controle de população público, entendeu? pública. É dessa forma aí também que o bombeiro consegue Fiscalizar. fiscalizar e ter uma noção de quantas pessoas tem ali. E às vezes a pessoa faz assim, vou fazer um show, sei lá, Gustavo Lima de graça na praça. Vou colocar 1.000 pessoas. O bombeiro sabe que não vai ter 1.000 pessoas, vai ter muito mais. Então, esse é um evento aí que nós já vamos tá procurando quem é que está organizando ali, falando, isso aqui não tá dando chave, que não tem lógica ser só 2.000 pessoas num show desse aqui, não. A análise desses projetos, como que ela é feita? Porque ela vai para vocês lá, não é só num sistema, então não. Tem alguém que olha ela, né? Nesse caso, por exemplo, a Gustavo Lima. O sistema às vezes não vai conseguir entender que é o Gustavo Lima, mas tem a pessoa ali por trás que vai olhar isso. E esse aí, como são declarações, o próprio protocolista ali no quartel chegou para ele dá uma olhadinha lá e vai ver, esse aqui tá plausível. Libera, às vezes passa pro historiador e fala assim, ô Sargento, dá uma olhadinha lá e vê se confere. Vai conferir, é isso aqui mesmo, tá certo. Agora, quando é questão de projeto, ele vai ter que protocolar no Infocip, né? Onde que um analista treinado aí pelo Corpo de Bombeiros, que ele tem um curso de análise, vai pegar o processo e fazer todo o procedimento ali, né, de análise do No caso, esses projetos, no caso, eles não são analisados aqui em Caratinga, né? Não, Não. a análise hoje ela é centralizada. Tá toda no batalhão, né? Então, a gente aqui é pelotão, a gente está subordinado à companhia de Manhuaçu, que por sua vez está subordinado ao batalhão em Ipatinga. Então, hoje com o sistema informatizado, né, a pessoa coloca lá a planta, os documentos referentes ao processo, e aí tudo na internet, 24 horas por dia, a hora que a pessoa quiser, ela entra lá e coloca, e aí isso tudo chega lá no nosso centro de análise hoje, que é lá em Ipatinga. Então tem uma equipe de analistas que vão analisar os projetos da região inteira do batalhão, incluindo os 16 municípios de Caratinga. Tem até uma coisinha hoje que um projeto de Caratinga pode ser analisado lá em Pouso Alegre, no sul de Minas. Hoje não tem necessidade do próprio batalhão fazer a análise dos processos daquela região. Vai por demanda. Todo mundo aqui de Ipatinga está ocupado, então passa para o Isso. próximo que está Vai ser encaminhado. Isso acelerou demais o processo de aprovação. muito. Né? Muito. Nosso Imagino que prazo antes de análise são 30 dias. Hoje, às vezes, o cara protocola aqui hoje, amanhã já está analisado. legal uma prova social, é isso mesmo. É verdade, ele tá certo. Não, e antes era muito pior, porque Você eu tinha que fazer o projeto, eu tinha que mandar plotar, Mas, era de um dia para o outro, tinha que deslocar, tinha que chegar lá, colocar na pasta bonitinho. Se tivesse fora da ordem, voltava também, tá? Tinha que ser tudo na ordem, tudo bonitinho, assinadinho. assinado, e coloca lá. Tinha que pegar a assinatura do cliente, todas as folhas assinadas, era desse jeito. Agora é muito mais simples. E aí É. você colocava né, o projeto a 1, a 2, como é que é? Aquela folha grande? A 0, né? Aí a análise era aqui. E aí, do nosso ponto de vista, também era complexo. Aí você abre aquela folha, naquelas pranchas, e vai ver se está certo. Hoje em dia, com o computador, você pega as ferramentas do AutoCAD lá, deixa eu ver se o engenheiro dimensionou certo aqui o distanciamento entre uma medida e outra. Aí vai lá, com a ferramenta a gente faz rápido, né? Antes você colocava que papel lá e você Aí, ia outra, manualmente agora o gasto, medir. né? Tinha que escrever manual no formato e tudo. E depois eu não sabia quando que ele tinha analisado. Aí eu tinha que ir lá uma vez por semana. E aí? Tá pronto? Não, ainda não. Lá vem aqui, gente, encheu o saco aqui de novo. Lá vem ele. Agora tá pronto. Aí, assim, demandava realmente muito tempo. Não, fora o Agilizou gasto, né? muito. Você falou, você tinha que mandar plotar.
a prancha. Tinha notificação nela, você tinha que pegar e imprimir de novo. Tinha de novo, e de novo. E aí é só gasto. Hoje ali não, documental você pegou. O desburocratizou Isso. Com mesmo, essa viu? desburocratização, os projetos também ficaram mais baratos. Assim, Mante- vamos você dizer manteve, que, vamos dizer que as coisas ficaram mais caras, né? Menos o projeto de incêndio. Agora você consegue pegar mais também, né? Agora Porque, muito olha dinheiro no só. bolso, muito trabalho. Mas veja bem, o projeto de incêndio, quando que a pessoa faz ele? Né? Quando ela recebeu uma fiscalização, então pegou ela de surpresa ali. Talvez ela não está no momento dela investir. É bom você pegar projeto de construtor, porque ele já tem essa verba separada para isso, né? E o projeto de combate a incêndio, como ele abrange, ele não abrange só grandes estabelecimentos, ele pega do menor até o maior, são todos, né? Então, assim, vamos dizer assim, os clientes, os tipos de clientes que a gente tem, eles são muito variados, né? Então, assim, você tem preços para todos os gostos, vamos dizer assim. Mas não quer dizer que, porque o cara tem um estabelecimento grande, você vai cobrar muito dele. Não é. Porque a área dele é muito grande, você não pode cobrar o mesmo preço do pequeno. Porque o preço, vamos dizer assim, por metro quadrado, se você for fazer essa conta, o do pequeno, o metro quadrado dele é mais caro. Né? Porque ele é pequeno, mas dá talvez o mesmo trabalho de um empreendimento maior. Então, assim, aí já é jogar de quantificar preço. Né? É outra história, quantificar preço de projeto. Mas a gente, pelo menos assim, eu não vejo não acompanhou, vamos dizer assim, inflação, o salário mínimo, não houve esse acompanhamento de antes para cá. Tá? Já fiz diversas tentativas ali de tentar subir o valor de mercado do projeto, só que aí você já começa a não fechar. Mas com essas novas tecnologias que estão chegando agora também, você consegue ter muito menos processos assim. Não tem que executar tanto, né? Mas jogar nas É mais ferramentas. simples. Antigamente a gente tinha uma pasta desse tamanho pra você provar um projeto. E era muitos documentos. É um documento pra você falar o endereço, pra você repetir a mesma informação várias vezes ainda. Hoje não, você preenche uma vez no digital. Eu coloco basicamente 2 documentos. É a RT do engenheiro, né, que o CREA adora. Aqui é do CREA, hein? Assinem suas RTs, gente. Paguem as RTs bonitinho. E a planta do projeto. Né? Assim, são os principais, né? Se for pegar um empreendimento pequeno. Quando era no físico ainda, depois de aprovado, ainda tinha que apresentar uma segunda pasta, que era a cópia, mais um CD para poder entregar para o cliente. Estava na legislação. O que aconteceu com esses CDs, hein? Isso de quantos anos pra cá? Uma É temporal. pouquíssimo 2019, tempo. se eu não me engano, acho que abril de 2019. Começou, pouco, já né? tinha em Belo Horizonte, acho que região metropolitana. Agora, o resto do estado foi 2019 para cá. Foi bem rápido que vocês implantaram. E não, foi ótimo. Imagina. Nada a reclamar. A gente tá chegando no final aqui, mas tem algumas perguntas aqui que eu acho que não posso deixar de fazer. Primeiro é em relação aos principais erros que tem nesses projetos. Quais são? Você até falou, né, sobre a saída de Eu falei, né, emergência. da altura, às vezes superdimensionamento, porque, não no caso que ele falou, né, que às vezes por questão de segurança vai uma medida a mais, Mas tem vezes que é muito. Não, tem vezes que é desproporcional, tem vezes que assim, que é muito desproporcional, mas assim, beleza, né, o engenheiro tá falando, eu não vou entrar no mérito, não, ele tá projetando assim, é um acordo entre ele e o cliente, bacana. Que mais você lembra aí de... Parte documental, preenchimento, às vezes, ou de digitação em si, falta de assinatura, às vezes interpretação da norma mesmo, que a pessoa entende de um jeito e coloca lá, mas geralmente projeto é assinatura e preenchimento de dados Isso. de inconforme ou não era de digitação em si mesmo. A pessoa vai colocar uma área ali, coloca outra. Geralmente é isso. Na Ocupação, questão altura. isso, ocupação, a pessoa coloca uma ocupação diferente porque ele interpreta que aquela edificação é aquele tipo de ocupação e não é. Um outro erro também que é comum é o que eu comentei ao longo do podcast, que o bombeiro ele fiscaliza a edificação, ele não fiscaliza o empreendimento. Então, às vezes a pessoa está numa salinha de, sei lá, 20 metros quadrados e ela vai lá e coloca lá que a área da edificação dela é 20 metros quadrados. Aí você vai ver, não, tá num prédio, tá numa galeria. A galeria, às vezes acontece isso muito, né? A pessoa quer regularizar ali, não, minha área aqui é 20 metros quadrados. Não. É a área da edificação, no caso.
não é a área do seu empreendimento, porque o risco está na edificação, não está no empreendimento. É um erro que às vezes Aí acontece o também. Google Maps salva a gente aí, porque aí a pessoa fala, qual que é o seu endereço? A pessoa faz e procura lá. Ah, não, você tá num prédio. Não. Tem que regularizar em Regularizar conjunto. o conjunto aqui. E essa, geralmente, a fiscalização que vocês fazem, ela existe presencial ou é só documental? Como é que Não, é funciona? presencial. Presencial. Então, a gente tem as vistorias de liberação, que são as vistorias que, depois que passa por análise, quando é o caso, a pessoa precisa da vistoria do bombeiro para emitir o AVCB. Que, como foi citado, que desburocratizou algumas coisas o engenheiro está fazendo hoje em dia, mas nos que tem um risco maior, ainda o bombeiro faz essa vistoria de liberação. E a gente também tem as vistorias de fiscalização, que a gente passa ou por uma estratégia específica, ou por informação, igual eu falei, do nosso setor de inteligência, quando eu contei do caso ali do evento, ou por DDU também, Disque Denúncia, alguém que chove, Disque Denúncia. Sério? Grande parte das fiscalizações vem por parte do Disque Denúncia. É anônimo, né? Então a gente não sabe quem está denunciando. E aí vem a denúncia, a edificação está irregular. Aí a gente vai. No Disque Denúncia, a pessoa fica com medo de ligar. Fala, vai ficar meu telefone salvo. Vai perguntar. Quando liga lá, já no começo já fala, não informe seu nome, não informe nenhum dado que consiga identificar a pessoa. Então a pessoa pode estar ligando, pode estar falando, ó, a edificação aqui não tem extintor, não tem isso, não tem aquilo, ou acontece um show aqui, evento direto numa edificação que é assim assado. Vai entrar para a gente, o bombeiro vai ter 90 dias para poder estar fazendo essa fiscalização no local, mas geralmente acontece bem antes. Geralmente aí com uns 15 dias a gente já consegue estar atendendo essa demanda. Se não for caso de urgência, né? Se não for caso de urgência. Se for caso de urgência, aí já é Já é de imediato. quase que de imediato, né? Uhum. Ah, vai acontecer um show aqui amanhã e tá tudo irregular e eles têm essa prática tal ilegal. E aí a gente já fica antenado e já se antevê para evitar prejuízo aí para as pessoas. Top. Agora, em relação a dicas que vocês podem estar dando, assim, tanto para a população quanto para os responsáveis técnicos, assim, para melhorar todo esse processo. Para a população, eu falaria para ela entrar no site do Corpo de Bombeiros. Lá vai ter cartilhas informativas. Regularize sua edificação. Aí ela vai ter uma noção básica. Dependendo do caso, ela nem precisa de engenheiro. Dependendo, ela mesmo... no da Jussem precisa do contador, né? Talvez. Não, no caso da Junseng, a própria pessoa consegue porque é logado pelo Gov. Então Ela vai ter que ter um com CNPJ. conhecimento prévio que está no site do bombeiro. Vai falar lá no site do bombeiro da regularização e certificação. Aí vai ter lá o passo a passo. Vai entrar no Gov, vai logar com sua senha, CPF senha. Vai seguir esse passo a passo, entendeu? Aí a própria pessoa consegue fazer isso aí. É o dispensa de licenciamento e acho que o provisório também E por o lá, provisório né? é lá. Porque esses o próprio dois sistema casos. vai identificar de acordo com o questionário que vai ter lá. Você vai respondendo sim ou não, Nossa, porque também se eu sim não, ou se eu não me engano, é assim, ó, abaixo de 200 metros quadrados Isso. de área construída. Saída independente para a rua, ele tem, dependendo também da ocupação dele, vamos supor, se for escola, não. Se for um comércio, tipo Marinho, vende algumas coisinhas lá, aí ele consegue. Aí, pelo que eu entendi lá, ele tem que ter um CNPJ, né? Isso. Vai conseguir pela E Junseng, ele vai tem que acessar pelo CPF do responsável pela empresa, tá? Aí ele acessa lá no .gov pelo Rede Sim. Não é Pela isso? Junseng. Isso é Rede Sim, o nome do Junseng, site. Rede Sim Junseng. Aí ele acessa lá e é muito fácil. Dispensa, né? Aí licenciamento, exato. Coloca o CNPJ, na hora que você busca o CNPJ lá, já vai falar É muito se é amarrado. dispensado ou não, porque às vezes busca pelo próprio KNAI, tem alguns KNAIs-chave que só de ser aquele KNAI e a edificação já tem que ter projeto, buscou, aí vai falar assim, responde questionário, aí você responde sim ou não. A edificação tem mais de 12 metros de altura, sim ou não? Tem mais de 190 kg de GLP, tem mais de 1.000 litros de combustível armazenado, tem mais de 100 pessoas, tem isso, tem aquilo, você vai responder sim ou não. No final, tem menos de 200 metros quadrados,
no finalzinho ali vai falar, então E não precisa ter medo de responder sim ou não. Não, Responde a realidade. Porque eu tive um cliente que fez. Ele ficou com medo de responder sim e o trem não ia pra frente, né? Mas não, cara, responde o trem direito que vai dar certo. Aí um erro que acontece no mundo pessoal foi o que como o tenente falou aqui. Sua edificação tem menos de 200 metros quadrados? Tem. Aí a pessoa vai lá e coloca. Só que a sala dele tá dentro de uma edificação maior. Aí quando a gente vê aquilo lá, a gente fala assim, não tem não. Aí vai ter que caçar aquele licenciamento dele. Fala assim, Aí tem menos de 12 metros, é a mesma coisa. A pessoa às vezes não vai saber que é 12 metros descendente. Mas, só dela responder o questionário ali, vamos supor que ela não vai conseguir se regularizar. Mas pelo menos ela já vai ter um norte. Vai ter um norte. Ah, tá, você vai precisar de um projeto, procura um engenheiro e tal. A pessoa já vai ter uma noção também do que ela vai ter que conversar ali com o engenheiro. Ó, minha edificação, precisa regularizar e tal. Então já tem essas informações básicas para a pessoa não chegar sem saber nada, né? Ter pelo menos um mínimo de informação. Para leigo seria essa, e para profissional seria o site do bombeiro, lá tem as instruções técnicas. Hoje com o chat GPT, a pessoa às vezes pode pegar lá a instrução técnica e usar as inteligências artificiais para poder fazer um estudo mais dirigido e tal, aprimorar um pouco melhor nas técnicas. E tem o próprio YouTube. Do bombeiro. que lá vem O lá. bombeiro tem um tutorial, alguma coisa. A questão da população leiga. Todo o processo que você passou, tem isso lá? Tanto pro engenheiro, pro profissional, lá bacana. tem. E é tanto bem detalhado, tá? É bem detalhado. Bem passar, tanto você tem que pra- botar até no 2x. Vamos lá. Bacana, né? E tanto para a população leigo em geral. Também tem o próprio quartel, né? A pessoa pode estar, às vezes está com uma dúvida, pode comparecer lá que bombeiro é tranquilo. O amigo certo nas horas certas. certas. Alguma pergunta? Você pode também estar fazendo alguma crítica construtiva aí, alguma coisa que você possa estar vendo que pode estar melhorando também, na sua opinião? Nossa, não, rapaz. Você já melhorou muito. Que cada dia eu me surpreendo mais, assim. Na verdade, só elogios. Ah, que Né? bom. Né, se você for ver, né? A gente já tem às vezes uma antipatia pelo serviço público, né? Igual vocês são servidores, não? Isso. Concursados, tudo. E a gente tem aquela. Muitas vezes a gente tem aquela, nossa, é difícil. E eu não tenho essa imagem. Não sei se tem um ranking, não sei se tem de imagens, né, das instituições, não sei se o bombeiro provavelmente está em primeiro lugar. Acho que primeiro, a última vez que eu vi era o primeiro. Tem um ranking desse? Não, Então, De confiabilidade, né? Eu acho que até internacional. A instituição maior Bem visto, digamos. bem vista. Depois Exato. vem Polícia Federal, depois vem Igreja Católica e Aí, ó. assim E assim, eu não tenho nada a reclamar, né? Porque assim, querendo ou não, eu dependo de vocês, né? Ainda bem que vocês façam as vistorias, as fiscalizações, né? E assim, eu, como engenheiro de segurança também, cara, eu vejo que é importante, sabe? A gente ter isso para a sociedade em si, ter isso bem na essência, cara. Vamos pensar na segurança, em tudo, né? Não é só dentro do... no trânsito, quando o cara ultrapassa na faixa contínua, eu já fico assim, ó lá. Tá botando eu em risco lá. Tá botando outros em risco. E eu acho que a gente tem que ter essa consciência mesmo. Mas assim, quanto a Corpo de Bombeiros, eu acho que o trabalho que vocês fizeram, desde quando eu comecei lá, 2009, até hoje, cara, foi um salto. Vocês montaram um foguete e foram pra Lua, entendeu? Que mudou e melhorou muito. E eu vejo assim que tem muita capacidade de melhorar mais ainda. Lembrando que isso que a gente conversou aqui hoje, talvez seria uma outra conversa se fosse em outro estado. E eu vejo, por quê? O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, eu vejo que eles têm uma vontade muito grande de aprimorar, sabe? Eu acho que vocês estão na frente. Talvez com São Paulo ali, vocês estão bem juntos. Eu já fiz muitos projetos em outros estados também e, cara, é muito diferente, sabe? Com o material que vocês têm e até o Infocip, né? Inclusive está acontecendo a atualização agora no Infocip. A Aí, partir do mês que vem vai vir um novo Infocip aí. Nossa, Uma novidade aí. Só coisa boa. Então, assim, é só parabenizar mesmo que a instituição, né? Os profissionais ali, nunca tive nada que desmerecesse, assim, tudo que vocês são, né? Essa qualidade de trabalho, tudo que vocês entregam para a sociedade. Né? Não só nos projetos, né? Como, infelizmente, né? Assim, as coisas que acontecem com a gente, felizmente vocês estão lá. Eu acho que dá até um segundo episódio com vocês, né? Que faltou muitos questionamentos pra gente fazer. Ver aí, né? Depois da
organização do bombeiro gigantesca. Mas você sente que muita assim, coisa. um assunto puxa o Continua. outro e realmente é isso. O podcast é isso, né? Não é aquela coisa engessada. Mas eu acho que foi bem produtivo, né? Foi ótimo. Saiu bastante informação aqui. Eu ainda mais leigo aqui. Aí eu já Mas absorvi você saiu com mais dúvidas ou menos dúvidas? mais dúvidas. Ah, então é por isso. Vai ter Mas é isso. Mas eu acho que é bacana, a gente pode conversar depois com o pessoal, ver se tentar montar um outro episódio, segundo episódio, aí que vai ser bem interessante. Claro, a gente está à disposição para a gente, quanto mais a informação conseguir propagar, vai ser melhor Uhum. para todo mundo. Inclusive, eu brinco até quando a gente vai fazer curso de primeiros socorros, né? Que a gente estava comentando antes, eu falo assim, não adianta eu saber, porque se eu passar mal, quem que vai, Exatamente. quem que vai me socorrer? Eu preciso que todo mundo saiba. Uhum. E assim, é a mesma coisa, se a gente tiver uma cultura onde as pessoas estão mais preocupadas com a prevenção, com a segurança, porque beleza, eu tô aqui, mas minha família, meu filho, minha esposa estão frequentando as outras edificações. Se acontecer alguma coisa lá, então a ideia é que a sociedade por inteiro esteja seguro, né? Eu acho bacana o manejo que vocês têm nisso, porque assim, vocês têm entendimento que realmente essa população está bem sufocada, né? Porque é muito pesado empreender no Brasil hoje, vocês sabem disso, e ainda vocês tentam fazer com que eles entendam ainda, olha, eu sei que vocês estão sufocados, mas vocês têm que ter segurança também. Então eu achei bacana esse manejo que vocês têm aí. É interessante. De fazer nesse ó, onde que dá pra gente ir aliviando, a gente vai aliviando, mas onde que tiver que apertar, a gente tem que apertar, porque só faz sentido o desenvolvimento econômico se tiver a preservação da vida, né? Exatamente. É o bem mais acabou precisoso, tudo, né? é. Perfeito. Vou deixar um espaço aqui para vocês fazerem algum agradecimento, ou mandar algum recado aí, pode ficar à vontade também. Eu queria falar que a gente também tá nas redes sociais, @Bombeiros Caratinga. Se puder, Esse é o Instagram? é o Instagram nosso. Até seguir lá de uma vez. Né? Bombeiros Caratinga. A gente vai soltando dicas lá também, né? Dicas, informações, que a gente puder ajudar também nas mídias sociais, que a gente sabe que hoje em dia é onde muita gente consome informação, então a gente tenta aproveitar disso para trazer informação produtiva para o cidadão também. Alguém desligou a luz lá pra gente. Dá uma olhada lá. Vai lá. Ô, Schneider, deixou a gente no escuro aqui, ó. Já estão expulsando a gente. O Schneider tá ligado. E Voltamos. também, né, além das nossas redes sociais, uma informação que é muito importante é que em caso de urgência e emergência, diz que 193. Parece bobo, mas às vezes muitas pessoas não sabem o telefone do bombeiro. Não sabe. Então, grave esse número. Em caso de urgência e emergência, ligue Não 193. sabe 193, mas sabe do militar, já liga direto. Pô, liga no quartel, que é mais fácil. Nem no quartel, Direto. liga lá que é mais fácil. 193. Ótimo. Fica à vontade também. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui conversando e difundindo a questão de prevenção, combate a incêndio para geral, né? Sim, da mesma forma, eu também agradeço pelo convite. E se precisar responder mais questionamentos, a gente volta aí também tranquilamente. O Achei importante que é a gente vai fazer ajudar. o convite, né, Bruno? Vai. Já vai sair daqui convidado. Já realmente saiu convidado já. É isso. Gente, mas eu que quero agradecer a presença de todos aí, em nome do INEA e do CREA. Lembrando que assim, isso aqui que o INEA e o CREA em colaboração estão fazendo é muito importante, porque as informações que vocês passam geralmente não chegam tão fácil na população assim. Então, quanto mais canais estiverem divulgando esse tipo de tema aí, mais importante, né? Tanto para vocês quanto a profissão de engenheiro, né? Que depende também dessa parte que eles fazem aí. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, a instituição de vocês, assim, não precisa nem dar os parabéns, que a população já dá os parabéns sem falar nada. Realmente, não é à toa que vocês têm tanto prestígio, né? E novamente, agradecer o CREA e em colaboração com o INEA aí pela brilhante ideia, né, de trazer assuntos tão relevantes do mundo da engenharia para a população. Parabéns mesmo. E a gente vai ficando por aqui, mas antes disso eu vou pedir para quem está assistindo a gente para mandar alguma mensagem aí, se vocês querem ver alguém, alguma profissão aí do mundo da engenharia aqui dentro do Talk, mande pra gente aí que a gente vai ter todo o prazer, né, de trazer, né, profissionais gabaritados, né, com a galera que tá aqui com a gente. Obrigadão pela presença, obrigadão, Bruno, pela presença aí. Rapaz, valeu mesmo, foi de grande valia no conteúdo de vocês aí. E a gente vai ficando por aqui.
Até o próximo episódio do Enge Talk. Tchau, tchau.